Ah, entendi. Nós vamos passar uns testemunhos de alguns pacientes, de alguns irmãos nossos. E o irmão vai colocar o primeiro aqui. É o irmão Célio que está no comando? O irmão Isso, Obadias? o César tá no comando dos testemunhos. Pronto, pronto, Obadias. Pode ir, Célio. Esse daqui é o testemunho de um irmão nosso, de um casal pentecostal, da irmã Teresa, que ela já tinha andado muito atrás do tratamento dele. Era uma dermatite, que os médicos já tinham passado creme, tinha comprado cremes caros, tinha passado tratamento e eles tinham gastado tanto e não estavam resolvendo. Ela pertence ao grupo, eu tenho um grupo, igual temos o grupo aqui de oração, eu tenho um grupo que atendo Portugal, Itália e a África também, e o Brasil. Aqui a perna do irmão, quando ele começou o tratamento, nós fizemos até hoje, nós estamos no acompanhamento, vamos terminar com ele. A perna dele melhorou 100%, ele voltou a andar, estava cheio de lesionado com feridas, ele não estava conseguindo andar, não estava acompanhando ela, e a irmã Teresa fez o tratamento direitinho e ele foi curado. Para a honra e glória de Deus. Agora pode passar o outro, irmão. Amém, glória a Deus. Você vai passar o outro, moça? É só o time aqui de abrir, fechar e abrir Pronto. outro. Enquanto ele está lá resolvendo, eu vou antecipar para vocês. Quando a gente confia em Deus, a gente vê Deus operando o milagre. E a maioria dos milagres que eu vejo, você ter só ideia, os pacientes, como esses daqui, são pacientes do grupo que são pessoas que nós nunca nem me viram, eu nem vi elas. Esse foi uma alergia tremendo de um mecânico, era irmão de uma irmã, e ela pediu para ajudar ele a pressa, porque ele deu alguma alergia nele que ele estava deixando sem trabalhar, com as mãos inchadas e inflamação. Ele fez um tratamento e foi curado. E você vê o resultado, aí as pessoas perguntam, por que a gente vê resultado de curas assim, natural? Porque aquele que fez as coisas sabia o que estava fazendo, planejou perfeito, e enquanto a gente se liga só de uma coisa que existe, esse é um casal. Esse aqui é um casal, ela é uma enfermeira. Eu conheci ela em uma missão da nossa igreja, ela foi comigo para uma cidade aqui em Fortaleza, no Ceará, o Bajara, foi com o presidente da associação, e aí nós fomos os médicos, todo mundo lá para atender a comunidade. Eu conheci o caso dela, era um casal de ancião que eles queriam engravidar e já tinham tentado de tudo e não estavam conseguindo. Fizeram o tratamento natural e eles foram curados. A Sara hoje tem 2 aninhos. Tem 2 aninhos para honra e glória. Dentro de 6 meses, ela estava grávida para honra e glória de Deus. Aí, voltando como eu estava dizendo para vocês, como é que nós sabemos por que o natural tem um efeito? Existe uma medicina que vocês precisam saber. Enquanto alguns médicos estudam fármaco, existem os bioativos, que nós não falamos. Quando a gente fala de qualquer... aqui você vai... Aqui é o testemunho de Danilo, ele não chegou ainda. Eu pedi o irmão para colocar lá no finalzinho, aqui só uma parte dele, quando ele começou, porque o Danilo hoje eu quero fazer um agradecimento a ele, entendeu? Ele foi ali fazer uma visita, aí ele vai entrar e eu quero agradecer a ele, porque além dele ter confiado primeiramente em Deus, né? Ele foi um paciente, quando o paciente é bom, obedece às coisas, ele vê o resultado para a honra e glória de Deus. Aqui foi uma irmã pentecostal, eu conheci agora ali em Minas Gerais, a irmã Sheila, ela veio através do Danilo, morava perto de uma de nossas igrejas, e ela viu a história do Danilo. Quando ela descobriu, ela entrou em um estado de depressão, que ela estava com câncer no duodeno, e já não tinha mais o que fazer. E aí nós começamos o tratamento, e essas pessoas, só para você ter ideia, em termos de câncer, dentro de 2 meses elas foram curadas. O diagnóstico, quando elas repetiram os exames, já não tinha mais nada lá. Era como se Deus, ele tivesse lá com a mão, tivesse tirado os tumores de lá, onde estava nos órgãos. E isso é de admirar. Você vê o resultado de uma coisa tão simples. Ela é uma diz que é tão simples e Deus vai lá. Pode passar, irmão, pode tirar isso daqui. Deus opera. Essa é a minha mãe. A minha mãe, ela tinha diabetes 10 anos, hipertense, entendeu? Ela está ali no quarto, ela era hipertense, 10 anos, diabetes, osteoporose e anemia.
Durante 10 anos ela só ia ao posto pegar os remédios e sempre eu levava ela no médico passando mal. Quando ela passava mal, um dos filhos tinha que levar ela para o hospital, naquelas pico que dá insulina e também na anemia e na pressão. E aí ela fez o tratamento, ela estava muito mal, e para honra e glória de Deus, você ter só da minha mãe passou 5 meses dentro da rede. Aqui no estado do Ceará as pessoas usam muito rede e ela foi curada para honra e glória de Deus. Esse é o Domingos. O Domingos, a mãe dele contou a história para mim que 5 anos ele sofria de um problema no ouvido, uma zoada no ouvido e uma inflamação, que sempre ele dizia que doía, sempre reclamava para ela. E nós fizemos um procedimento de tratamento natural e ele também foi curado para a honra e glória de Deus. O Domingos, que é uma criança, outros testemunhos de várias crianças também, até de animal, só para vocês terem ideia. Eu tenho um paciente que eles preferem fazer tratamento em animal da saúde. Essa é a Rosângela, que é de São Paulo. Rosângela estava com endometriose, com depressão e com fibromialgia, sentia muitas dores, muita inflamação, e ela fez o tratamento hoje. E essa é a primeira paciente, só para vocês terem ideia, essa é a primeira paciente de 2020 para cá que Deus me deu, e Deus operou um milagre grande na vida dela. Hoje ela tem vários pacientes e conta o testemunho dela. Aqui nós vamos segurar o testemunho do Danilo, entendeu? E agora eu vou abrir a oportunidade para vocês. O testemunho do Danilo a gente vai passar lá por último. Tá ok, irmão? Vou sair segurar o testemunho do Danilo e nós vamos passar ele lá por último. Quando ele chegar aí, que eu quero. Hoje ele tá feliz, pessoal. Hoje ele tá muito feliz, porque ele conseguiu a perna que vai ajudar ele, né? Ele conseguiu, graças a Deus, ele vai conseguir andar. E louvado seja Deus, porque é uma vitória. Para cada paciente eu vejo uma vitória. Eu vejo uma vitória em cada etapa, em cada procedimento que eu pego de um simples paciente, uma criança que está assistindo uma dor, um irmão que está assistindo uma dor, e você passa um chá, um cataplasma, um suco, e manda o irmão tirar, não comer aquilo, e você vê o resultado do corpo em 15 dias, 10 dias, e até mesmo em 1 hora, 2 horas, a pessoa ligar para mim e disse: Kleber, a dor que eu estou sentindo, ela sumiu. E você vê o milagre de Deus, você vê o poder de Deus como é extraordinário. Agora vocês estão liberados para fazer pergunta, viu? Amém, amém. Então, aqui que for fazer a pergunta, que puder levantar a mão primeiro, nós vamos dar oportunidade aqui das perguntas. Cadê a irmã do barbeiro? Bom, da Chagas, ela conseguiu entrar? Eu não sei quem é do barbeiro da Chagas, eu não sei. Teve uma irmã no grupo que estava doida por link para poder entrar, porque o esposo dela tinha a doença de Chagas nos testículos. E ela falou lá, eu ouvi ela dizendo que ela estava doida que mandasse o link lá, que ela queria saber qual era o tratamento natural. Não sei se vai conseguir entrar. Aí vamos lá, já tem 3 aqui, não vamos perder tempo, não. O nosso tempo é reduzido. Vamos começar com a Rose. Rose Martins, feliz sábado. Feliz sábado, querido. Feliz sábado a Feliz vocês, sábado a viu? todos. Feliz sábado. Kleber, Deus abençoe. Tem alguém aí que está Kleber, eu gostaria de saber sobre a reposição hormonal na fase da mulher, assim, da pré-menopausa. Essa é a minha primeira pergunta. E depois sobre os açúcares mascavo e demerara. Só um minutinho, Kleber. Dá uma sugestão aqui, meu irmão. Uma sugestão. Como o seu telefone está conectado a uma caixa de som, quando o irmão for fazer a pergunta, você desativa o seu microfone, aí não dá microfonia. Aí o irmão fecha o microfone e você abre o seu, a microfonia some, tá bom? Beleza? Tá ok. Beleza. Ok. Tá, já posso responder? Beleza? Rose. Ô Kleber, eu vou pedir. Oi. Para você fechar o microfone, vou pedir a Rose para repetir a pergunta, porque fez muito barulho do cachorro latindo aí e com microfonia, aí não deu para ouvir a pergunta dela direito. Eu vou pedir para ela repetir a pergunta. A Rose, ok. aí depois você vem com a resposta, por favor. Tá bem. A minha pergunta foi sobre a reposição hormonal no período que a mulher está na fase da pré-menopausa.
e também sobre os açúcares mascavo e açúcar demerara. Ok, Kleber. Pronto. Eu abri agora, vou responder. O período hormonal da mulher, ela deve ter cuidado em reposição de algumas vitaminas. Exemplo, todo processo hormonal, que é uma das palestras que eu sempre explico a todas as pessoas, ela acontece nas nossas glândulas hormonal. A primeira, a hipófise, ela que manda, você tem só ideia, mulheres, é aqui que manda. E também aos homens, é aqui também que manda. Essa é a primeira glândula hormonal que nós temos, ela é a produtora de hormônio, um bom sono, um bom descanso, isso ajuda demais essa parte aqui, concentração ajuda. Depois vai descer para a borboleta, a tireoide. E aí vai descer para as outras glândulas, que vai vir descer para o rins, para o pâncreas, e aí vai terminar lá nas últimas, na mulher no ovário direito, ovário esquerdo, no homem no testículo direito, no testículo esquerdo. Mas começa daqui. A que mais manda, que consegue produzir os hormônios que a gente precisa, a participação deles acontece no fígado e acontece aqui na tireoide. Se a tireoide, seja do homem ou da mulher, estiver com problema, vai dar problema hormonal, mulheres. Começa a cabelo cair, começa a entrar no estado de depressão. Isso é tão sério, só para vocês terem ideia, que a ciência, as reportagens que nós temos por acesso em trabalhos, é que mulheres com problemas hormonais, a Rosa falou aqui uma coisa exata, mulheres com problemas hormonal, menopausa, homem também com andropausa, esse problema hormonal que acontece ali com 35, hoje é menos 35 para 40, 42, 43, entendeu? Hoje está sendo menos. Antigamente era a idade já subia, mas parece que o tempo ele está tão assim que cada dia mais nós seres humanos estamos tendo umas doenças que não tinham. E aí, quando aparece isso, você tem que cuidar de alguns nutrientes. E também, Rose, aqui entra um conselho. Eu falei de manhãzinha sobre algumas cores do porco, né? Tem um hormônio que é usado, que ele vem do porco, viu, pessoal? Vocês têm que ter cuidado. Tem um hormônio que é usado, que é um sintético, que eles chamam, que vem do porco. E aí, quando você tem como resolver esse problema aqui da tireoide, sim, sabendo usar, como é que ver os exames, o T3, o T4, o TS, e também olhar o selênio, o zinco, aqui são dicas que eu estou dando, entendeu, como profissional. Olha na vitamina D, a B12, são vitaminas essenciais que têm a ver com os hormônios, e olha no magnésio também, e principalmente o iodo e iodato, que a tireoide, ela é controlada por iodo. E também mulheres, eu falei de manhãzinha, falei ontem sobre perfume, né? Mulheres que usam flúor, cuidado com flúor, mulher que tem problema de hormonal tremenda. Eu disse para vocês ali na pesquisa que a pesquisa diz que o que mais atinge as mulheres no hormonal leva ao estado de problema de suicídio, só para vocês terem ideia. A depressão que você pode estar sentindo vem daqui, da tireoide. Você tem só ideia? Tem tudo a ver a depressão que as mulheres estão sentindo, a moleza, o estresse, tem a ver com os hormônios dela. E tem a ver também do mesmo jeito do homem. Nós somos uma máquina que nós possuímos a mesma coisa, muito parecida, o mesmo mecanismo funciona para um, funciona para outro. As mulheres são muito mais atingidas dos homens nessa parte por causa de uma questãozinha, porque elas usaram muito... agora eu me esqueci o comprimidinho e ele veio a prejudicar demais as mulheres. Veio a prejudicar demais, entendeu? É o conselho que eu dou. E ela falou a segunda pergunta foi sobre o demerado, não foi? Sobre o demerado e mais o quê? Açúcar mascavo. O mascavo. O mascavo é o melhor. E o segundo vem o demerado. E o melhor deles seriam a rapadura. E o melhor dos melhores, o mel. Quem tiver privilégio e quem puder usar mel, sai ganhando em toda a distância biblicamente.
sai ganhando anemia, força, coragem, em tudo. Não sai ganhando. Se você tiver a opção de comprar o mel, e você não precisa, pessoal, tá? Aprenda uma coisa, você não precisa estar adoçando as coisas já são doces, quando as papilas degustativas elas são purificadas, quando você faz um tratamento, que você limpa as papilas degustativas, você consegue sentir o sabor, o doce, o amargo bem direitinho, o azedo bem direitinho. Eu garanto para você, você só precisa usar o doce no suco de acerola, num chás, como camomila, erva doce, alguns chás amargos não precisa quando está em tratamento, mas há um chá relaxante, um camomila, erva doce, você não precisa adoçar, você só precisa colocar saluba. Quando você está com as papilas degustativas, você consegue aguçar e ter prazer, porque o que Deus fez em nosso corpo é tão perfeito que foi para isso que foi feita as papilas degustativas. Automaticamente, você tem essa ideia, com 1 litro de mel, eu passo aqui 1 mês e meio, porque eu só uso à noite para colocar só no chá relaxante, camomila e erva doce para relaxar, para dormir, que é o chá que todo dia eu uso, todo dia eu uso, e também no suco de acerola. Só isso. Agora, nas vitaminas, a banana mais madura, o mamão mais maduro, eles conseguem suprir a necessidade do doce, você colocando ali uma uva passa, uma ameixa, você vê o doce, entendeu? Você não precisa estar adoçando as coisas, não. Essa noção, a Rosa chamou aqui uma coisa interessante, essa noção nossa desse doce é que foi prejudicando, inflamando muito o nosso corpo e causando muito prejuízo, porque alguns de nós estamos altamente viciados, como eu era viciado, entendeu? Como eu era viciado, nós estamos altamente viciados no açúcar e a primeira coisa que o cérebro, quando o viciado, ele detecta, quando ele prova qualquer alimento, ele quer logo doce, mas ele não procura sentir, nós fomos criados para sentir o amargo bem direitinho, para sentir o azedo bem direitinho, o doce. Todos esses sensores dentro do nosso corpo, eles devem funcionar, entendeu? Só que nós só trabalhamos por um lado. Por isso que eu acho que por muita gente trabalhar esse lado do doce, acaba prejudicando até mesmo a nossa absorção, como diz Ellen White, do entendimento das coisas, de ler, de decorar, de aprender. Eu notei que quando eu cortei realmente o açúcar da minha vida, hora que às vezes às vezes não tem mel, aí eu tenho que adoçar com o quê? Com a rapadura. Mas eu tenho que adoçar para deixar o chá bem doce, nada, faz me dar gastura se fizer isso. Eu tenho que só deixar ele saluba, que aí seria o ideal. Quando não tem o mel, vai a rapadura. Quando não tem a rapadura, desce aqui para o mascavo. Depois mascavo e demerara. E nunca doce, só é simplesmente diminuir ali a dosagem. Ok, Rose? Ô Kleber, o melado, Ana, o que você me diz dele? Também. Agora lembrando, é o que eu disse, não precisa o doce, é sempre a gente manter essa linha porque nós já temos contato com doce, todo o carboidrato que a gente entra no corpo, ele vai se transformar em açúcar, entendeu? O corpo precisa do doce, ele precisa do açúcar. Nós temos tâmara, temos uva, as uvas passas são altamente doces, entendeu? Agora são doce natural, o doce da melancia, o doce da laranja, eu sinto eles perfeito, não precisa de doce, você não precisa, é um costume, entendeu? E você vai vendo o resultado, quanto mais você elimina as coisas ruins, você vai tendo muito mais resultado. Muito bem, obrigado pela resposta. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Estava a Claudiane, a próxima pergunta, não sei se abaixou a mão, sumiu a mão dela aqui. Era a próxima a fazer a pergunta? Oi, irmão, eu estou no evangelismo, mas no caso eu quero saber se está sendo gravado. Porque eu queria ouvir, né? Muito bom. Eu estou no evangelismo participando aqui, já eu vou louvar aqui. Aí eu falo das duas coisas. E o irmão já respondeu, eu ia fazer uma pergunta e a Rose fez, então já me respondeu, mas eu queria ouvir as outras perguntas também, que pode servir para a minha vida ou para alguém próximo, né? Sim, parece que está sendo gravado sim, Claudiane. Depois a gente vai disponibilizar. Vamos ver se eu retorno daqui a pouco.
Então tá bom. Um abraço, Deus abençoe aí seu estudo aí. Vou passar para Edma. Edma de Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Edma, boa noite, feliz sábado. Qual é a Boa sua pergunta? Boa noite, pessoal. Feliz sábado a todos. Então, eu tenho algumas perguntas. Com relação ao açúcar, por exemplo, eu deixei de comer açúcar já há um tempo, sabe? E eu queria saber sobre os adoçantes naturais que a gente tem, que é o xilitol, o eritritol. E ele respondeu, ele falou do mel. Será que o mel ele é mais indicado do que o xilitol e o eritritol? E com relação a chocolate 100%, é bom? A gente pode consumir? E leite sem lactose, você recomenda ou não recomenda? Ednon, né? Ó, a primeira pergunta foi sobre o xilitol, né? E os adoçantes naturais. Por que dei prioridade ao mel? Porque nós temos livros nossos e trabalho científico poderoso sobre o mel. Eu utilizo o mel para academia com pacientes em termos de energético natural super potente. Para quem vai correr, para quem vai malhar 2 colherzinhas, você vê grandes resultados. Resultados grandes. E não existe trabalho científico mais poderoso que o mel. Esses nós podemos colocar? Podemos. Podemos utilizar eles em algumas misturas de pratos, podemos. Mas é o que eu disse, a nossa preocupação maior é simplesmente estar substituindo. Em termos do doce, foi o que eu tentei colocar na cabeça de vocês. Nós precisamos sentir e aguçar do nosso paladar para ter prazer, porque comida é prazer. Você tem que sentir prazer. Eu como... você já viu uma criança, quando ela tem contato pela primeira vez com a maçã, a forma que ela come? É diferente de nós. Nós não valorizamos. Mas por que ela come daquele jeito? Eu como hoje como uma criança. As coisas naturais, salada, para mim, vocês têm só a ideia. Eu já comi salada com gosto de uma coisa que eu gostava muito, que é queijo. Você tem só a ideia. Mas por que funcionou desse jeito? Por causa da química. Comida é química. Ela dispara um prazer e muda o nosso paladar. A outra pergunta que ela fez foi... Sobre chocolate natural. Chocolate, pronto. Não indico chocolate. Eu não indico chocolate. De forma nenhuma. Não indico. Porque neles, mesmo sendo natural, está embutido a cafeína também. Vocês têm só ideia. Quando qualquer chocolate, quando qualquer pó de guaraná, quando qualquer chimarrão, quando qualquer café, quando qualquer Coca-Cola entra no nosso organismo, nós perdemos vitaminas porque eles entram com a droga deles. Eles entram com as drogas deles. Entendeu? Aí a outra pergunta foi sobre qual? O que substituir? O leite sem lactose, né? Alguns médicos passam para as pessoas, mas eu não recomendo, porque foi o que eu falei para de manhãzinho para nós. Se nós temos uma orientação dada por aquele que autorizou, nós procuramos uns escapes. E esses escapes que nós procuramos, é arriscado a gente voltar. Os irmãos que foram vegetarianos durante 10 anos, 5 anos e voltaram, é porque eles começaram a abrir brecha. E nessas brechas a gente volta atrás. A gente volta atrás por causa do paladar. A coisa que mais engana, e enganou mesmo Eva, foi o olhar, o desejar. Ela olhou, desejou, e isso engana nós. Entendeu? O leite fora lactose. É o que eu faço a pergunta hoje de manhã. Eu volto lá a dizer, nós iremos tomar algum leite no céu? Entendeu? Não. Nós iremos tomar. Nós iremos ter, talvez, a gente irá tomar leite, você já se pergunta se a gente irá tomar leite das sementes também? É muito mais fácil a gente tomar, porque a gente já comemos elas, né? Nós comemos as sementes, elas foram dadas lá no Jardim do Éden como cardápio. Entendeu? São as coisas que estão lá, é que nós vamos ter contato com elas.
E as coisas que foram permitidas, que é outra palestra minha, que foi ali a lei dietética da separação das carnes para os seres humanos comer, ela chega nessa reta final para os seres humanos que vão entrar na Canaã Celestial, sendo cortado. É isso que eu aprendo quando eu leio a profecia. Nós chegamos na reta final, o povo de Deus sendo cortado. Sendo cortado porque para lá onde eles vão entrar, eles não terão contato mais com essas coisas. Por isso que os detalhes que está lá no livro, eles se encaixam perfeitamente. Não é como, Deus está mudando e indicando a gente a mudança que nós precisamos fazer do nosso paladar, que é um dos pontos principais. Irmã, Respondi, Edna, tem mais... Só mais uma última pergunta. Pronto. Com relação à vitamina B12, mais que a gente vê no corpo quando a gente tem falta. Edna, tá cortando. Repete tua pergunta. Isso, eu ia pedir você fechar o microfone, é isso aí. Com relação à vitamina B12, quais os sinais que a gente vê no nosso corpo da falta dessa vitamina? Tontura, dormência, zumbido no ouvido, fraqueza, muita fraqueza, desânimo, falta de força, aqueles picos que a gente tem de acorda de um jeito e quando chega no decorrer do dia, por volta de 10 horas dá uma fraqueza, dá um desânimo, por volta de 3 horas dá um desânimo. Depois que come, já dá logo um desânimo para querer logo desmaiar numa rede ou numa cama. Se não fizer isso, e olha quem faz isso, é arriscado até morrer, só para vocês terem ideia. Quem come, por isso que quando a gente pegava o bebê, é só a gente olhar como é que a gente tratava o bebê. A gente dava um mingauzinho, a gente não deitava ele não. A gente tinha que esperar ele simplesmente fazer a digestão. Como a flora intestinal do bebezinho, ela era acelerada, e elas são aceleradas, um novo para um irmão de 50 anos, a flora dele consegue consumir no instante, trabalhar no instante, fazer digestão no instante. Nós que estamos ficando idoso, quanto mais nós ficamos com a idade mais elevada, nossa flora ela retarda. E o certo é simplesmente você tirar um cochilo ali à tarde e simplesmente não comer depois, não dormir depois que comer. Você tem que se segurar, fazer alguma coisa, fazer uma caminhada, sabe? Saiu até trabalho científico sobre esse assunto que eu estou falando aqui. Entendeu? E aí, Edna, faz isso. Olha o corpo. E o certo também é fazer o exame. O exame, pessoal, é barato, é R$ 45. Não é muito dinheiro não, viu? Tá e é uma bom. vitamina super importante. Ok, Edna? Muito obrigada. Muito bom essa questão aí da vitamina B12, muito interessante, muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui, é da Marisa Pereira. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Marisa Pereira. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Marisa? Você é de onde, Marisa? Eu sou de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais. Pedra Maria da Cruz, muito bem. Você participou com a gente algumas vezes, né? Lá no culto. Sim. Já tinha um tempinho já, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. É próximo de Januário, em Minas Gerais. Deus abençoe. Qual que é a sua pergunta? Então, eu também sou terapeuta naturopata. Eu tenho que ter cuidado aqui com a pergunta, porque hoje é sábado. Primeiramente, qual foi a escola que você estudou? Qual foi a sua experiência nessa escola? E a segunda pergunta é: como você agiria com pessoas que chegam até você com doenças consideradas raras e elas acabam, de certa forma, recusando alguns tratamentos? Pronto, abri aqui. Doutora, obrigado. Você é escolhida por Deus igual fui escolhido, entendeu? Deus te abençoe. Primeiramente, quem me escolheu foi Deus, entendeu? Ele me escolheu, fosse por mim, eu vou ser bem claro para vocês. Eu não estava aqui. Quem me escolheu lá atrás foi o Espírito Santo. Eu não contei ainda meu testemunho, entendeu?
E quando Deus escolhe, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que capacitar, ele tem que cumprir com a palavra dele. Esse é o primeiro fato. Segundo, eu fiz com o João Vaz e concluí com ele, um excelente professor, irmão de nossa igreja. Pertenço à Associação dos Terapeutas Adventistas da nossa igreja também, entendeu? Sou cadastrado nela. E fui logo, eu ia fazer o doutor, para subir, Deus me indicou, o Espírito Santo me indicou, porque as pessoas, a doutora sabe aqui, nós estamos chamados multimédico, doutor. Na verdade, nós erramos? Não erramos, porque a Ellen White mesmo diz que os pastores e nós somos médicos missionários, porque temos um vasto conhecimento dado para o corpo. Quando você estuda naturopatia, pessoal, a doutora sabe, você aprende sobre o corpo. Você aprende por que você está fazendo aquele chá, você está passando aquele chá, por que você está passando aquele cataplasma, qual o efeito daquele suco. Nós temos várias literaturas, nossa, de irmãos dos Estados Unidos, doutores dos Estados Unidos, que publicaram suas experiências em trabalho científico. Temos vários trabalhos nossos como igreja que orientam nós. Mas quando eu vim com as pessoas chamavam, aí eu tive que fazer o bacharelado em nutrição. Porque quando eu fechar ele, vai dar o direito das pessoas chamarem de médico e doutores quando eu apresentei a primeira vez para vocês. Para ir subir, para fazer o doutorado e subir, se for do querer e da vontade de Deus, quanto mais a gente estudamos, mais nós adquirimos conhecimento. E eu fui uma das pessoas que, quando eu vi que Deus tinha me escolhido, como ele disse para mim, lá no meu testemunho, eu me aprofundei nos livros. Eu estudava, tinha dia que eu dormia 4, 5 horas, e às vezes até pela madrugada, vocês têm só ideia. Eu estou com um assunto, às vezes, o Espírito Santo me acorda pela madrugada, ele vai explicar para mim, e ele manda eu pesquisar em trabalho científico que ele explicou para comprovar, e quando eu vou lá, que pesquiso, eu vejo que o Espírito Santo, tudo que ele falou, detalhezinho por detalhezinho, bate do mesmo jeito. Por isso que o conhecimento que eu falo não o conhecimento da minha parte, tem meu esforço de estudar, mas eu sei que ele é dado por Deus. Porque eu via quando olhar lá no passado, e quem me conhece e conheceu sabe que não tinha essa capacidade de forma nenhuma, só Deus mesmo, só Deus. E quando você pega paciente, onde você encontra que não existe mais solução, como alguns que eu tenho pego, e doutora, você vai pegar muito, primeiro o paciente ele tem que olhar para a condição dele. Se o médico disse que, e até se o médico quiser, quando eu pego o paciente, quimioterapia, seja o outro, eu peguei hoje um paciente, 10h30 da manhã, um senhor chamado José, eu peço até vocês que orem, o caso dele é muito delicado, é igual o Danilo. E o caso do Danilo, exemplo, que é o último testemunho que eu vou contar, é um testemunho tremendo. A médica dele foi em cima e foi embaixo, e Deus foi guiando tudo. O tratamento do Danilo foi tão bonito, vocês terem só a ideia, que o Espírito Santo me acordava pela madrugada e ele dizia bem direitinho o que era para fazer. E eu ia pesquisar, eu fui olhar todas as formas, fui ver todos os trabalhos científicos, me aprofundei em tudo, e ele foi guiando bem direitinho. Quantos médicos dizendo que não ia dar certo, deu certo para a honra e glória de Deus. E lá na frente, depois de um ano, quando ele foi curado, saiu um trabalho científico comprovando do mesmo jeito como é que o Danilo foi curado, como é que o câncer é curado do corpo. Porque o que o Espírito Santo tinha me guiado lá atrás, ele já tinha orientado que era dessa forma, e saiu um trabalho científico, por isso que eles produziram uma injeção que cura o câncer. Quando o paciente ele entende a condição dele, ele aceita. Quando ele não entende, aí complica mais. Você tem que deixar ele na mão de Deus. Por isso que toda vez que eu vou atender um paciente, antes disso, às vezes eu até jejuo por ele, oro por ele, clamo a Deus, porque a vida dele é muito importante. Eu não vejo só o termo de finança. Não é a finança que me motiva. É o que Deus tem sobre aquela vida. Hoje eu fui atender um paciente que o problema dele, do câncer, foi gerado por uma briga familiar, uma briga emotiva, um sentimento que ele guardou. E eu conversei com ele lá, orei com ele e pedi ele para ele liberar perdão. Porque todo o hemograma dele estava perfeito, mas ele está todo cheio de câncer. Está todo cheio de câncer.
a tomografia, todos os exames dele mostram que ele está cheio de câncer, mas ele guardou um sentimento que trouxe o estresse para a oxidação nas células e trouxe a doença. Isso é triste, por isso que muitas vezes eu peço muito a Deus para ser guiado em tudo que eu vou fazer, até antes daqui, porque estar aqui com vocês, e quando eu estou palestrando, é muitas perguntas. Óbvio que tem coisas que eu não vou saber responder, mas o que Deus me indicar para responder do que eu tenho estudado, Ele fará eu lembrar e ajudará muitos. Muito bem, muito bom. Louvado seja Deus aí pelas respostas. Gente, nós temos apenas 19 minutos para a gente poder finalizar. A gente tentar finalizar no horário aqui, não sei se será possível, mas tem as perguntas, vamos lá, as perguntas, continuar aqui. Nosso irmão Marcelo Ribeiro tem uma pergunta. Qual é a sua pergunta, meu querido? Feliz sábado. Feliz sábado, boa noite a todos, boa noite, Kleber. Vou ser bem rápido aqui. Minha pergunta é sobre a soja, como é que o consumo de soja, como que tem que ser, se o homem faz mal, e sobre trigo também. Eu tenho sentido umas dores de cabeça, toda semana sinto uma dor de cabeça assim, que me incomoda bastante. Estou suspeitando, eu estou me incomodando que seja o trigo. Essa semana eu parei, não comi nada de trigo, nada de macarrão, comi assim, tomei muito suco verde. Acho que Deus está movendo, sua presença aqui é um sinal que Deus tá fazendo uma obra, sabe? Não tenho comido carne, já faz mais alguns meses já. Mas essa dor ainda me incomoda ainda. É isso, minha pergunta. É interessante que as perguntas, a gente tem uma resposta de manhã, e para quem não estava de manhã, vai servir agora também para os demais que estão aqui. O nosso irmão Elias Vieira fez essa pergunta, né? A gente trabalhou bem, foi uma pergunta bem disputada ali, que foi vários detalhes, né? E o nosso professor vai responder neste momento. O problema seria da soja se o grão viesse ser transgênico. Todos os grãos adulterados, a ciência ainda não tem trabalho científico, mas com certeza eu digo para vocês, eles vão dar problema. Eles vão dar problemas porque não são a semente original. Não são a semente original. Se nós pudermos, se puder evitar eles, o máximo possível seria bom. Aí entra a soja, que nós ainda temos o grão ainda original? Temos. Mas aí eu irei colocar bastante soja na minha alimentação, só irei ser vegetariano soja. Aí é o erro, entendeu? Eu falei que tinha um grão de bico, tem as proteínas do grão de bico, da lentilha, dos próprios feijão, o branco, o preto é o mais rico, entendeu? De corda. Temos as proteínas das castanhas, entendeu? Temos uma fruta proteica altíssima, se for colocado, agregado junto com ela, um punhado de castanha, um punhado de amendoim, que é e além possível, ainda combate o câncer, trabalho científico, que é a goiaba, entendeu? Que a goiaba é uma fruta poderosa de proteína. A questão é porque a gente olha para a soja só com proteína. Aí tem a questão, corre o risco daquilo que você comer também afetar os seus hormônios? Corre, entendeu? Não corre o risco. Mas dizer que agora vamos cortar, não. Mas agora também você não vai poder ficar comendo direto só soja. Essa é a questão. E aí, irmão Marcelo, a outra foi sobre o trigo. Com certeza eu digo para você, é o trigo. Por isso, enquanto você falava, eu estava direto balançando que é o trigo. Porque são sintomas do trigo. Eu pego os pacientes, quando eu aconselho eles, acrescente mais água, é um dos primeiros detalhes que eu aconselho a você, e dose 2 dias, um limão, em uma hora. 2 dias faça isso, em uma hora, esprema o limão e tome. E acrescente 2 litros, 2,5 litros, devido à sua altura, não sei se você é alto ou baixo, acrescenta e toma a água que vai resolver esse problema. Entendeu? Ok? Muito bem. Acho que tá respondido aí. De manhã foi uma resposta um pouco maior, né, mais detalhada, ou entrou outra questão com relação à soja, né? Mas no aspecto geral, é isso aí.
a resposta, né? Vou passar aqui para. O Célio tinha levantado a mão, você abaixou a mão, não sei se ele está na outra reunião, seria a vez dele poder participar aqui também neste momento, mas eu acho que está na outra reunião. Vou passar aqui para Emanuela Nogueira. Boa noite, feliz sábado, Emanuela. Você é de onde? Boa noite, irmão. Eu sou do interior do Ceará, cidade bem distante de Solonópolis, né? E a minha dúvida, que eu queria saber do irmão Kleber, que eu faço parte do grupo, né, que ele está, e assim, eu queria só falar um pouquinho rápido sobre a minha experiência, eu prometo que eu não vou demorar muito. Eu sou adventista há 13 anos e eu ainda não consegui aceitar essa reforma de saúde na minha vida. Eu tive uma vida toda desregrada, eu cheguei a pesar 150 quilos, porque meus pais sempre achavam que criança gorda era criança saudável, né? Era muito carnívora, comia muita carne, e para mim tem sido um desafio grande quando eu aceitei o adventismo e conheci a reforma de saúde. Confesso a você que até hoje eu tenho um trauma, até para mim entrar nessa reunião foi difícil, porque quando eu aceitei o adventismo, várias pessoas me criticaram muito, dizia que eu não tinha o Espírito Santo porque eu tomava café, várias pessoas já me disseram que eu não ia ser salva porque eu como carne. E eu cheguei a um tempo de ter medo da comida, de ter medo até de olhar a comida, eu não conseguia comer. E confesso a vocês que nesse tempo todo, orando muito a Deus, me esforçando, né, eu consegui tirar o café, a carne de porco, o refrigerante, os condimentados da minha casa, presunto, salsicha, mortadela, tudo isso eu consegui tirar. E eu confesso a vocês, eu ainda como carne, diminui muito a carne vermelha, mas ainda como. Mas qual é a minha pergunta, irmão Kleber? Eu fiz bariátrica, certo? Eu de 150 quilos, eu perdi 80 quilos. Aí eu diminuí a carne, tirei o queijo, tirei o leite também, só que tudo caiu. Estou com cálcio baixo, vitamina D baixa, estou com anemia bem séria, hemoglobina de 6,8. O cirurgião bariátrico que me acompanha disse que nunca mais eu poderia deixar de comer carne na minha vida, né? Porque acho que o senhor deve ter algum conhecimento, sabe que a gente que é bariatricado não absorve mais nada, né? E aí, depois que eu tirei o queijo, tirei o leite, eu estou fazendo suplementação de cálcio, mas não está resolvendo, continuo com tudo baixo, estou tendo alguns sintomas ruins, e eu queria saber de você qual era a orientação. E outra coisa, eu ainda como um peixe, eu estou morando no interior, no meio do mato, Deus me presenteou com a chácarazinha, estou plantando muita coisa, estou criando uns bichinhos, como a carne e o peixe, mas é uma coisa mais saudável, vai ali no rio, pesca um peixinho fresco, sem hormônio. Estou criando umas galinhas para ter uns ovos mais saudáveis, umas galinhas também. E eu queria saber qual era a orientação que você poderia me dar. Manuela, né? Daqui do Isso. meu estado. Todo Vou dar uma orientação a você. O seu caso ele se torna um caso delicado porque toda vez que nós mexemos no órgão, eu tenho uma paciente que tem o mesmo problema seu. Ela estava tendo crise, ela fez a bariátrica e ela estava tendo crise com H. pylori. E já tinha feito o tratamento por cima do médico, tratamento e repetindo. E ela fez o tratamento natural e a gente conseguiu aniquilar essa H. pylori dela. Quando você mexe nessa parte do corpo, o intestino faz essa redução toda do estômago, esse processo todo, você mexe com a coisa sagrada. E você acaba perdendo. Mesmo se você usar carne, eu vou ser bem claro para você, se você usar carne, se você for na orientação desse médico, você está totalmente também enganado se você for por ele. Por quê? Porque não é a carne que vai levantar todas as vitaminas. É o próprio mecanismo da flora intestinal que tem que ser corrigido algumas coisas. E aí, eu vou ser bem claro, teria que ser um tratamento, porque eu teria que ver o que você tem contato, o que você faz, teria que fazer um processo, um protocolo que nós chamamos modulação intestinal, que aí, não sei se você teve nas minhas palestras, eu teria que levantar toda a velocidade intestinal, preparar ela,
leva uma semana para ela fazer isso, mas tem que cortar algumas coisas que inflamam, o leite, carne, porque senão vai continuar trigo, entendeu? Isso continua ofendendo. Se você não cortar, eu digo bem claro, continua. Na minha palestra, quando eu estive explicando aqui, os que estavam, sabe o que eu expliquei realmente. Uma coisa que é perfeita, nós acabamos destruindo. E por acabar destruindo, nós nós pagamos o preço. E é o que está acontecendo com você. Precisa de um acompanhamento, precisa desse procedimento para a gente ver, fazer o organismo de novo, pegar as vitaminas para subir e manter elas, entendeu? Não é porque você mudou, tirou a carne e as vitaminas caiu, não. Quando você mexeu e fez a bariátrica, você já começou a mexer no mecanismo que, com certeza, usando carne ou não, usando leite ou queijo ou trigo ou não, você iria perder nutrientes que acaba perdendo quando você estuda, quando mexe na flora intestinal, ok? Muito bem. Obrigado. Uma pergunta bem complexa, bem interessante aí, a situação bem colocada, viu, querido Manoel? Foi muito boa a sua pergunta. Acho que vai ajudar muita gente também nesse aspecto aí. Ô Célio, tinha chegado sua vez, você não falou, agora você levantou a mão novamente. Vou te passar a oportunidade agora, Célio. Você gostaria de fazer sua pergunta? Sim, sim, meu amigo. Kleber, eu vou tentar resumir a história aqui para não tomar tempo da palestra aqui, meu irmão. É o seguinte, eu estou praticamente há 98 dias sem consumir o ansiolítico venlafaxina 150 miligramas. Eu procurei várias vezes desmamar esse venlafaxina, certo? E todas as vezes foram um fracasso. Só que aí eu fui fazer da melhor maneira possível, com pesquisas, né, acompanhamento, fui diminuir de 150 para 75, para 35. Aí estava me sentindo bem, eu quero saber de uma coisa, eu vou tirar de uma vez. Eu tirei de uma vez os 35 por mês. Estou pagando o preço em relação a isso. Qual o preço que eu estou falando para você? Eu estou com o membro do lado direito, de membros inferior e superior, braço direito, mão direita, perna direita, tremendo, às vezes parece assim até que parece Parkinson, mas até isso o médico tá descartando, depois dos anos que eu fiz. Aí o, o andar meio que robotizado, quando eu vou para a rua, fica meio robotizado, às vezes a fala meio lenta. Tem dia que acordo uma beleza, principalmente quando eu durmo bastante, eu acordo muito bem, mas tem dia que ataca a tremedeira do lado direito, só do lado direito, dos membros do lado direito, e assim eu sofro demais com isso. Queria ver contigo se tem um protocolo com relação eu sei que a venlafaxina, ela dura só 12 horas no corpo da pessoa, depois ela some e tem que tomar novamente. E era um dos ansiolíticos mais, posso dizer, classificado por mim, mais perigosos de se desmamar, que ele causa uma dependência muito grande. Você tem um protocolo para isso? O que você pode falar? Trava esse microfone, amigo. Irmão Célio, você toma esse ansiolítico para você dormir, relaxar, ou teve algum problema na parte neurológica? Eu tomei esse ansiolítico durante 12 anos, depressão. Eu tive depressão 12 anos pronto. atrás. Eu cheguei, pronto. Irmão Célio, você está falando com uma pessoa que sabe o que você sente, entendeu? E eu sou uma prova viva, entendeu? Não, tem tratamento para isso? A sua pergunta, sim. Tem tratamento, tem um procedimento. A sua doença é voltada à parte neurológica. As células neurológicas, elas precisam ser fortalecidas. Precisa ter um acompanhamento, ver o mecanismo todinho, colocar o acionamento dos GABA, que é o que esse remédio, esse ansiolítico faz. Todo ansiolítico, ele mexe com a parte do GABA, entendeu? Causar relaxamento, causar controle na parte neuro, mas quando ele perde o efeito, a parte neuro começa a dar pânico. Também esse pânico pode haver pela
pela consequência da bula. A bula também já diz o que ela iria causar, entendeu? Sempre você tem que ver todas as doenças escritas na bula. Aqui vai uma dica, não só para você, mas todos que tomam remédio. O efeito que você está sentindo no corpo está lá escrito na bula, é a próxima doença que está instalando. A minha mãe começou com diabetes, depois passou 6 meses, ela começou a sentir problema de pressão, aumentando e baixando, variando, e aí o médico diagnosticou como hipertensa. E aí teve que colocar o remédio de hipertensa, entendeu? Depois veio a osteoporose, todo diabetes lá na bula está escrito, ele vai ser hipertense, e todo hipertense lá na bula está escrito vai ser diabetes. Ambas as doenças vai puxar a osteoporose, entendeu? Está escrito. Por isso que você tem que ter cuidado que na bula, muitas vezes, como você tomou durante muito tempo, ele deve ter relação de ter ofendido um pouco as células neurológicas. Temos como corrigir? Temos. Louvado seja Deus por causa disso, porque temos como corrigir natural? Temos, para a honra e glória de Deus. Só mais uma coisa, antes de passar para o próximo irmão, só mais um. Eu fui há 2 semanas, estou tomando um remédio chamado Prolopa, para ver se conserta, ver se a questão do Parkinson, né? O médico fez um pré-diagnóstico e gastei um dia que não tinha para fazer um exame chamado, meu Deus do céu, aquele exame que tira fotos do cérebro, ressonância magnética. E aí, graças a Deus, o cérebro está tranquilo, está bem, não tem nada de anormal, mas ainda não descartou por inteiro a questão do Parkinson. Eu fiquei pensando, por quê? Aí o médico falou assim, sério, talvez o venlafaxina tenha, como é que fala? Mascarado essa tremedeira sua, ou deve ser consequência, como você diz aí, a bula já estava falando em relação a isso. O microfone está desativado, amigo. Ok, Célio. Alguns casos de vocês, pessoal, tem que ser um acompanhamento no tratamento, entendeu? A parte neurológica é uma parte perfeita que o corpo que Deus fez. Ela tem conexão com parasitas. Isso quando a tua narração, quando o paciente chega para narrar para mim, eu vou logo sabendo de tudo que eu estudei e o que tem a ver. Tem a ver com parasitas, tem a ver com falta de vitaminas. As células neurológicas podem estar precisando, por isso elas não estão se comunicando perfeito, causa isso. O Parkinson acontece. Nós temos cura para Parkinson natural, Kleber? Sim. Temos cura para depressão? Sim. Temos cura para esquizofrenia? Sim. Bipolaridade? Sim. Todas as doenças, como diz Ellen White, nenhuma delas não tem cura. Nenhuma delas. Todas têm cura. O problema maior, se não vier cura, é porque o corpo foi agredido demais. Aí ela faz essa observação. Quando nós agredimos demais o corpo, aí complica a cura. Mas todo o mecanismo da máquina tem como ser corrigido? Tem. Seja a parte neurológica, seja as doenças neurológicas, seja as doenças celular, ou seja qualquer outra doença causada por um parasita. O seu caso, Célio, é uma dedução aqui, pode ser um parasita. Os parasitas fazem isso, entendeu? Precisa de uma desparasitação, precisa fazer protocolos de limpeza de sangue. São os protocolos que são seguidos no natural para poder fazer com que o corpo ele expulse alguma coisa que está causando pânico nele e simplesmente ele continue a funcionar perfeito, ok? Ok. Queridos, nosso tempo finalizou. O tempo que tinha prometido aí, que seria das 19h30 às 20h30. Nós ainda temos testemunho do Danilo ainda, que vamos ter no final aqui, né? Nós deixamos, né, algo especial aqui pro final. O Danilo até entrou aqui, ele estava, né, no outro local. Teremos testemunho dele. E o professor acompanhou, né, o tratamento dele, algo especial. Não precisa baixar a mão aí, não, já vai dar oportunidade, viu, meu amigo? É o Desi, né? Desi tava aqui, não sei se ele saiu. Tá aqui ainda. Pode manter a mão aí, a gente vai
alongar um pouquinho aqui a nossa reunião. Busque levantar as mãos aí, né? A mão. Nós vamos dar oportunidade de fazer a pergunta, tá? Só peço a paciência de vocês, porque a gente tinha programado 1 hora e nós tivemos o culto pela manhã, foi muito concorrido. Foi muito abençoado, né? Tivemos o estudo, depois muitas perguntas, importantíssimas as perguntas, né? As participações. Mas o nosso culto de manhã, nós gastamos o quê? Quase 3 horas, praticamente 3 horas de culto de manhã, entre a palestra e as perguntas. E agora a gente resolveu elaborar, né? esse esse momento, essa reunião, oportunizando as perguntas novamente, e amanhã nós teremos o culto, pela manhã. Gostaria de vocês, apesar de participar, e amanhã nós teremos o culto às 5 horas da manhã também, né? Nós temos um convidado especial também, Dr. Rafael Brito, vai estar conosco, esposa, também cantando, louvando ao Senhor. Fica o convite para todos poder participar também. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à próxima pergunta. O nosso irmão Antenor Deltônio, ele está lá no Rio Grande do Sul, Morro das Pedras. Boa noite, feliz sábado, irmão Boa Antenor. noite, um feliz sábado a vocês também, ao Kleber, o pastor Kleber, né, que pode ser um pastor, né, além de ser um doutor, é um pastor, né. Mas, Kleber, a minha pergunta é o seguinte, nós estávamos comentando de manhã e eu não tive a oportunidade de perguntar. Nós estávamos falando sobre alimentação sobre grão de bico, sobre a ervilha, sobre a lentilha, né, e sobre a falta de memória. Antigamente eu tinha uma memória assim, ó, fotogênica. Hoje eu estou me esquecendo das coisas, eu já estou com 75 anos, né? Então eu estou me esquecendo das coisas, até as coisinhas assim que eu chave, alguma coisa assim que eu boto, ou alguma coisa que eu falo, de repente eu já não me lembro. Eu custa me lembrar de certas coisas que acontecem no momento. Algumas lá atrás, bem lá atrás, às vezes eu consigo lembrar e às vezes eu não consigo lembrar. Isso tem a ver com a minha alimentação, no caso, assim, porque a minha comida é uma comida normal. Eu não tenho, assim, carne é difícil eu comer. Não, mas, sabe, isso aí é uma coisa que a gente já tirou do nosso cardápio, né? Eu e minha esposa aqui. Às vezes, quando nós temos uns irmãos aqui que são muito queridos com nós, né? E às vezes eles trazem para nós, né? Então a gente, claro, para não botar fora, né? Para não desperdiçar, a gente come, mas é difícil. E a nossa alimentação é baseada assim no básico, né? É salada, né? É batata, é coisas assim da terra, né? É empim, uma coisa assim, né? Mas é saladas mesmo e frutas, né? Fruta a gente come bastante também, né? E a gente gosta muito, inclusive eu tenho bananeira aqui nos fundos, sabe? Até inclusive tem duas lá e com caixa já quase produzindo já quase boa de colher. Então eu queria assim dar uma perguntada para o senhor assim, ver se por que o que eu devo fazer para redimir essa minhas ideias de novo, para voltar ao normal de novo? Quais são os alimentos que me trazeriam benefício, né, na minha dieta, para retificar minha memória de novo? Essa é a minha pergunta. Pronto. Antenor, primeiro, vocês precisam entender uma coisa. Todos que estão na sala aqui, vou repetir a mesma coisa. Eu pedir que desliga o microfone, Antenor, para a gente não ter o microfone. Depois, se você precisar perguntar, você volta. Pode continuar. Vou responder a mesma coisa. Todos nós que estamos na sala, nós precisamos de dois exames. Não esqueça disso. Eu falei de manhã, vou repetir de novo. Nós precisamos da vitamina B12 e da vitamina D. Nós precisamos. Todos nós que estamos aqui. Elas são vitaminas muito importantes. Elas têm a ver com a parte neurológica. Célio também. A tua conexão é junto com a conexão aqui do irmão Antenor. Entendeu? Essa conexão na parte neurológica, quando à medida que nós vamos envelhecendo, devido ao que nós não sabemos, que a gente colocou para dentro do organismo, houve desgaste dessa vitamina. E aí a gente tem que repor ela. E a gente precisa fazer o exame para repor, aqui no caso do irmão Antenor, o mais rápido possível,
e já está aparecendo algumas características, que é a B12, que é o esquecimento. Ela baixa, dá problema. Nós temos alimentos, precisamos suplementar ela, irmão Antenor? Precisamos suplementar no laboratório, precisamos solicitar com a fórmula certa, entendeu? A dosagem certa para ela subir. Outra coisa, irmão Antenor, vou lhe dar uma dica, e aqui serve para o Célio também, e para todos. Coloque o óleo de coco na alimentação. Coloque 2 colheres de óleo de coco. Coloque abacate. Coma por semana 1 abacate por dia. Meio abacate por dia. Coma por semana 1 porção, meio abacate por dia. Principalmente você, irmão Antenor. E coma as nozes e as castanhas. Por quê? Por causa da inflamação neurológica que vai ser cessada e também pelas substâncias e a vitamina E que o cérebro utiliza muito. Quando nós apresentamos problemas neurológicos de esquecimento, de memória, que lembra lá no passado, que traz mais lá no passado e depois esquece onde ele está colocando a chave, a bolsa. Isso acontece em qualquer um de nós. Isso são memórias, são lápis que dá no cérebro que precisa ser corrigido. É corrigido os ácidos que existe, os ácidos gástricos que existe para poder desintoxicar e também fazer um processo que acontece nas células betas neurológicas, que é elas que dá esse problema de defeito, elas precisam ser corrigidas. Corrigindo ela, dá certo. Entendeu? Usando as coisas que eu indiquei aqui, dá certo. Ok, eu gosto muito de abacate, inclusive eu como bastante. Obrigado, mano, tá? Muito bom, muito bom. Louvado seja Deus aí pela participação. Aminadab, só me responde aí, a Aline Souza é a sua mãe que está aí conosco? Olha, deixa eu ver aqui. Ah, não, ela abriu o microfone para não. falar. Boa noite. Feliz Boa sábado noite, para feliz vocês. sábado. Não, não. Eu Tá sou bom, mãe da fiquei na Maria dúvida, Clara porque a mãe da dele M. também é a Aline Souza. Você é de onde, E Aline? eu moro em Tauá, Ceará. Ah, Tauá. Ó, a galera do Ceará invadindo aí. Parabéns, viu? Tauá, Ceará. Obrigada. Ceará passou a Bahia já. Já, não passou, não. Tem muita gente da Bahia também, mas Ceará também tá aí, a turma boa aí de Ceará. Puxada aí pelo nosso irmão, pelo nosso professor. Deus abençoe e seja bem-vindo, viu, Aline? Feliz sábado, Deus abençoe. Assim como os Obrigada. demais visitantes que estão aqui conosco também. Tá bom? Depois, no final, vamos passar o nome de todos vocês, ficar até o final aqui de onde que é. Pra gente conhecer essa família e convidar também para as nossas reuniões, nossos cultos que nós temos todos os dias, de domingo a sexta-feira, de 5h30 a 6h, depois nossa resenha, aos sábados, 5h, amanhã, 5h da manhã, todos convidados para poder participar aqui do culto especial que nós teremos aqui também. Tá bom? Sem mais delongas, passar para Luciana, da Igreja de Céu Azul de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, feliz sábado, Luciana. Qual a sua pergunta? Deixa eu ver aqui se a Luciana está aqui ainda, né? Ela levantou a mão, está aqui. Ô, Luciana, seu Ela microfone tá está ali. desligado. Boa Agora abriu. noite, povo de Deus. Eu esqueci de abrir o Boa microfone. noite, boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Irmão Kleber, é o seguinte, eu gostaria de saber, assim, se a falta da B12 também faz o cabelo cair, também cair. Eu também, ultimamente, estava sentindo muita cãibra à noite, assim, dá cãibra na minha perna, parecendo que vai dar uma trombose, assim, dói. Se eu esticar, assim, a perna tiquinha aí, dá cãibra. E o meu cabelo está caindo muito. Mas eu não sinto mais nada, eu não tenho mais, sabe? É só essas coisas que eu sinto. Ok. Aí você fecha o microfone, Luciana, enquanto ele dá a resposta, para a gente não ter microfonia. O Kleber, seu microfone está fechado. Pode ir. Pronto. Luciana, primeiro a queda do cabelo tem que ser corrigido com as vitaminas. Cada parte do nosso corpo, pessoal, tem as vitaminas. Ela é um composto de vitaminas. Complexo B ali, precisa realmente. Selênio, zinco, precisa. Selênio e zinco principalmente.
Por isso que é aconselhado a gente comer bastante castanha, porque eles fazem parte de um mecanismo tão perfeito, o mecanismo hormonal. É atingida a mesma pergunta que, eu acho que foi Rose que entrou ali com a parte hormonal. As mulheres, elas têm muito isso. E aí, precisa fortalecimento dos cabelos. Tem uma dica também, óleo de coco, abacate também, viu? São coisas que fortalecem o suco, a quercetina que tem no suco da cebola roxa, entendeu? A cebola roxa, ela é rica em quercetina, fortalece a raiz do cabelo. E precisa fazer isso que eu estou dizendo, usar as vitaminas da parte do cabelo para poder, que eu já falei umas aqui, a B12 tem a V, a B9, a B6, a biotina também, todas elas têm a ver no sustento aqui, principalmente o complexo B de unhas e cabelo, e pele, e muita coisa também, no mecanismo das células. Ok? Aí foi a outra pergunta, qual foi a outra? Dá cãibras nas pernas. Pronto. Com certeza você está com falta de magnésio. Você está com falta gravíssima de magnésio e precisa ter cuidado porque tem a ver com o coração, viu? Por isso que você sente esse problema de tremores, formigamento, em braço, você dorme, o braço está dormente, dorme para o outro, está dormente, perna dormente. Isso são sinais de magnésio, gravíssimo, precisa ser suplementado, urgente, ok? Onde eu encontro magnésio, Cleber? Na semente? Onde eu encontro magnésio? Eu encontro ele principalmente em 2 sementinhas, que eu aconselho todos os homens estar usando esse kitzinho, principalmente para a próstata, entendeu, homens? E principalmente para as mulheres também, que pertencem também às mulheres, que é semente de jerimum, semente de abóbora e semente de girassol. Essa composiçãozinha é perfeita. 2 colheres por dia até 3 colheres por dia. Ok? Ela é rica em magnésio, ela corrige um bocado de problema, tanto no mecanismo de reprodução do homem, como também no mecanismo da mulher também, em termos de magnésio. Ok? Ok, obrigado. Eu recebi uma mensagem. Apareceu uma mensagem para mim dizendo para participar de uma atividade no YouTube vindo de vocês, né? Eu também recebi. Também recebi aqui. Acho que também receberam, também receberam. Veio de todo mundo, veio. Mas não era meu, não é nosso, não. Mas veio de alguém aqui. Não cliquem. Não cliquem, viu? Eu não sei se é do SED ou alguma coisa do SED. Talvez tenha entrado junto em outra reunião. Irmãos, rapidinho, desculpa interromper. Eu não sei de onde que foi, de onde que apareceu. Na dúvida, não cliquem, porque isso pode ser alguma coisa que não queira derrubar em outras palavras, já vi isso acontecer, de aparecer pessoas querendo invadir a reunião, e aí basta só um clique, quando manda para todo mundo, e a pessoa invade e começa a fazer bobagem na reunião. Não clique. Acerta bastante eco, acho que tem muito microfone aberto, viu, Sérgio? É só para fechar aí os microfones. Só resumindo aqui, obrigado, querido. Não clique nesse link, porque até onde eu sei, quando aparece para todo mundo ao mesmo tempo, é alguém que quer fazer uma invasão, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu sei, alguém quer fazer uma invasão, tá, online e querer prejudicar a reunião, tá bom? Então, de toda maneira, não clique no link. Só que tem um detalhe, tá fechando exatamente onde que é a visão do vídeo que vai ser passado e onde que eu tenho acesso também onde tem acesso eu consegui aqui, que é ver aqui para acionar os botões aqui. Mas ele ficou à tarde, e só tem uma pessoa que está participando, pelo que eu vi aqui, que tinha entrado várias pessoas lá, mas tem uma pessoa que está participando. Lá no YouTube, com esse treco que chegou aqui, viu, Sérgio? Eu cliquei aqui em ignorar, e aí sumiu. Eu também cliquei em ignorar. Eu daria a sugestão da gente fechar essa reunião e abrir novamente outro link.
Deixa eu ver se a gente consegue fechar, é só fechar essa... Ah, aqui, ok. O meu conseguiu sair. O meu aqui também saiu. Saiu. Então, ótimo. Então, a gente continua normal aqui. Só peço que feche os microfones agora, novamente, por favor. Marlene Nunes. Isso, obrigado. O professor também está com o microfone aberto. Vou pedir só que ele passa para a próxima pergunta. Obrigado. Desi Pereira, que é lá do Rio Grande do Sul, também Morro das Pedras, né? Boa noite, feliz sábado. Qual que é a sua pergunta, Desi? Boa noite, Obadias. Boa noite, Kleber. Esse antenor que há pouco tempo fez a pergunta, ele é meu afilhado. Eu estava com ele há pouco tempo, eu moro 1 quilômetro daqui. Mas, o Kleber, eu só queria... A minha pergunta não é bem pergunta, é só algumas informações, ver se você dá ok. Mas o que eu me lembrei agora, também você falando, o Célio falou sobre o venlafaxina. A minha esposa também usa de manhã, meio-dia. Minha esposa também faz uso de carbamazepina, uso também de fenobarbital, uso também de Doril. Eu quero saber contigo, tem como fazer uma consulta futuramente? Cara, hoje não, hoje é sábado. Outro dia, uma consulta particular, você cobra, tem possibilidade disso? Tem, ok. Mas, irmão Kleber, tá ok. Depois eu pego o teu contato com o irmão Célio e com o Badias, ok? Tá. E minha esposa também tem uma ferida no estômago, úlcera gástrica, que ela também toma 6 litrinhos de gengibre 3 litros de gengibre por dia. Tá amenizando, mas depois nós vemos isso aí, tá ok? Mas não é bem pergunta, é uma pergunta também, o irmão Kleber. Ontem de manhã, quinta-feira, participou também o irmão do Aminadab, ele é pastor aqui num país vizinho aqui. Ele comentou que quando a bomba da puxar água parou ali, agora está mais calmo. Ele comentou que na igreja, quando se faz uma palestra de saúde, pastor nenhum está capacitado, aí chama-se nutricionista, chama-se doutor, que colar. Mas a minha pergunta, o meu Kleber, intemperança é pecado? Comer carne é pecado? Açúcar é pecado? Nesse sentido, eu vou esperar a tua resposta agora. Irmão, deixa eu responder para vocês. Nós já somos pecadores por natureza. Sim. Já somos pecadores por natureza. Às vezes, até no nosso pensar, no nosso comportamento, na nossa forma de olhar para o nosso irmão, a gente já pecamos. E se nós não comermos, e aí eu vou responder sua pergunta biblicamente, se nós não comermos e não bebermos, ou fazermos qualquer outra coisa para a glória de Deus, se não for para a glória de Deus, será pecado? É pecado? Porque se for para a minha glória, é pecado. Se for para a glória do mundo, é pecado. Então, tudo que eu venha fazer seja para quê? Para a glória de Deus. Se eu destruir um mecanismo, o qual Deus planejou perfeitamente, ele vai me destruir? São perguntas. Enquanto você me fez uma pergunta, eu estou lhe respondendo biblicamente como Jesus fazia. Respondendo como ele respondia. Se eu destruir, de acordo com a Bíblia, um mecanismo perfeito que o próprio médico dos médicos fez, como eu palestrei nesses dias para vocês, eu vou me destruir? Eu vou me destruir. Entendeu? Eu vou me destruir. Eu disse para vocês bem claro nas palestras, nós estamos nos destruindo. E Deus, como um pai de amor, como ele está? Ele fica triste. Ele fica triste. Entendeu? Em todos os aspectos, quando olharmos para nós mesmos, o que a gente venha colocar na nossa mesa seja para simplesmente trazer, é o que eu oro a Deus, que traga esse nutriente, reposição ao meu corpo. E fortaleça as minhas células e protejam ela. Me proteja de todos os danos, que corrija o que está faltando. Porque se eu não fizer isso e usar as coisas certas, agora eu não posso chegar para Deus e dizer assim, pegar um copo de cachaça, um copo de cerveja, uma droga, e orar e dizer, vai me trazer, e dizer para todo mundo, está me trazendo
e me fazendo bem, como alguns acreditam, entendeu? No final de semana hoje tem muitos que estão achando que está trazendo bem, mas o que nós plantamos iremos colher. Se nós também fazemos uma destruição ao nosso corpo, com certeza eu digo para você, nós iremos ser cobrados, porque ele próprio diz, se você contaminar seu corpo, você irá prestar conta comigo. Respondi? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, é pecado, ok? Sim? Sim, porque está escrito no regime alimentar que intemperância é pecado. Eu pergunto porque há uma linha de raciocínio, pelo menos aqui dos adventistas, podemos comer de tudo um pouco, que não é intemperância, não é pecado. Então, essa é a razão de ter um avivamento reforma em prol disso. Ou seja, o linha de pensamento hoje, da maior parte da igreja, está errado. Temos o regime alimentar, 600 páginas, que fala só sobre alimentação. Temos o livrinho de 107 páginas, santificação. Temos o livro 190, 200 páginas. Infelizmente, irmão Kleber, nós estamos. E você disse uma coisa aqui, 1 minuto já encerro. Você disse uma coisa que eu notei, e é verdade. Você disse que abrir brecha volta apetite. Irmão Kleber, eu vivo isso. O meu vício é açúcar branco. E quando eu busco a Deus, realmente, Ele dá força, tudo acontece, tem uma possibilidade muito grande. E aí, uma brecha que eu dou, e a espiritualidade morre. E realmente, o regime alimentar diz que não tem como ter comunhão com Deus enquanto a gente amar o apetite. Ou seja, ok? Obrigado, Kleber. Aí, futuramente, vamos ter uma consulta aí com a minha esposa. Valeu? Ok, obrigado aí pela participação, Desi, professor, pela resposta. Vamos à nossa irmã Creuza, da igreja de Felizlândia, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Mãe da cantora Vanessa Meirelles. Boa noite, feliz sábado. Seja bem-vinda aqui. Qual é a sua pergunta, irmã? Boa noite, feliz sábado. Inclusive, ela até estava aí, eu convidei ela entrou e agora ela saiu. Eu vi que ela estava aqui mesmo. Deixa eu te falar. Feliz sábado a todos. Kleber, é o seguinte, a dúvida minha é sobre as castanhas. Quantas castanhas é bom estar comendo de manhã, que eu gosto de manhã comer. Aí tem pessoa que fala, não pode comer mais de 2 castanhas. Aí, quantas castanhas? E outra coisa, quantas castanhas e biscoitos? Eu falo, eu não tô comendo açúcar. Eu não estou comendo açúcar branco, adoçando nada com açúcar branco. Mas aí eu como um biscoito que é doce. Não, doce assim. Tem uns biscoitos aí de sal, creme crack, que ele é doce, tem açúcar. E aí, me fala. Irmã, você pode repetir sua pergunta de novo, que eu estava resolvendo um negócio aqui, por favor? Eu perguntei quantas castanhas a gente come, né, no dia de manhã, que eu gosto de fazer na minha refeição da manhã, meu de jejum, quer dizer. Quantas castanhas é bom, que aí eu estou comendo vários tipos de castanhas, né? Aí, mas quantas, e sobre os biscoitos, que entre aspas, assim, a gente fala, é de sal, mas tem doce. E eu não estou comendo açúcar. Pronto. Se fazer um mix de castanha, sempre é um punhado de castanha. Pegou a castanha com a mão, pegou o punhado, misturou castanha do Pará. Castanha do Pará, a regra dela só é 2 castanhas por dia. Se for grande, se for pequena, 3 castanhas. As outras castanhas, amendoim, castanha de caju, amêndoa, você pode fazer um mix, juntar todas elas dentro de um pote, e quando você for botar na refeição, você pega um punhado de mão. Ou então você dosa com 2 colheres cheias, 2 colheres de sopa cheia, ok? E já a bolacha, querendo ou não, todas essas bolachas, elas têm ali a composição de açúcar e sal. E sem contar com trigo. E fora os outros produtos químicos, seja vegano, seja qual for. Você tem que sempre analisar isso. Você não está comendo só aquela bolacha, a bolacha mesmo que venha nutrir a gente, a bolacha como Ellen White passa a nos orientar que nós mesmo deveríamos fazer ela em casa, preparar a própria bolacha. E preparar a bolacha como? Com o trigo, como eu expliquei para vocês, que está trazendo danos ao organismo? Não. Tem outros mix de farinha que a gente prepara bolacha e que dá certo, ok?
Obrigada, viu? Obrigada. Ok. Já estamos quase finalizando aqui, as mãozinhas levantadas. Vamos para a última participação aqui. Com a mão levantada do Aminadab. Depois nós temos o testemunho final aqui do Danilo. O professor vai falar, né, desse tratamento, que isso é algo especial para a gente poder partir para a parte final aqui. Louvado seja Deus, agradecemos a participação de todos. Aminadab da Igreja do Santa Amélia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Feliz Boa noite sábado. a Qual é a sua todos. pergunta, meu querido? Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, irmão Kleber. Tem duas situações aqui, irmão, que eu gostaria que você auxiliasse dando uma orientação. Uma, inclusive, surgiu enquanto você respondia algo aí para algum dos outros irmãos. Você falou a respeito daquilo que é importante para as unhas. Eu tenho um problema nos pés, que eu tenho fungos nas unhas, eu tenho uma micose nas unhas dos pés. E eu nunca procurei um tratamento dermatológico, inclusive para a semana que vem, para o dia 3, eu tenho uma consulta marcada com o dermatologista. Era onde eu ia buscar orientação para poder resolver essa situação dos fungos nas unhas. Todas as 10 unhas dos pés eu tenho esse problema de fungo. E uma outra pergunta, já é um assunto totalmente diferente. Minha esposa, inclusive, ela está aqui, meu filho também estão aqui ouvindo esse talk show, vamos dizer assim. Minha esposa, ela tem um problema de fibromialgia e ela sofre muito com dores musculares, dores nos nervos, e são dores assim bem localizadas. E às vezes ela me pede para poder auxiliar com massagem, com compressas de água quente, mas o alívio é sempre assim, é muito rápido, é muito momentâneo. Então eu gostaria que você me desse alguma orientação para esses dois aspectos, por favor. O seu caso é fácil de resolver, meu irmão. Você pega o bioativo, que é a alicina, junto com o ácido láurico, que é o óleo de coco, e o alho. A alicina está no alho, junto com o óleo de coco, e aí você junta também cravo, que é o carvacrol, e você vai usar também o orégano. Você vai fazer uma misturinha, uma papinha, e você vai começar a colocar nas unhas. E pode comprar até fazer espécie de curativo, comprar gases e fazer uma espécie de cataplasmazinha e colocar nas unhas e circular elas e passar umas 3 horas. O tempo que eu recomendo, até mesmo passar a noite dormindo com esse cataplasma, que vai matar esse fungo aí das unhas, tá ok? Isso é fácil de resolver. Já o caso da sua esposa precisa de um acompanhamento. Você podia repetir novamente para mim, por favor? Porque aí eu vou gravar no outro celular essa recomendação que você está me fazendo. Ó, você vai juntar o óleo de coco, cravo pisado, alho pisado, alho e orégano. Entendeu? Eu falei até os nomes bioativos científicos deles. Você vai juntar esses 3 no óleo e você vai fazer uma papinha. Você pode até acrescentar para ficar com uma papinha o açafrão. Entendeu? O açafrão. Aí você vai colocar em cima das unhas e vai colocar gases e passar lá o espalhadrapo para dormir. Dormir com cada unha, né? Cada unha que você tem esse problema, colocar lá a pastinha que eu fiz aqui para você, e você vai colocar e vai dormir. Vai fazer isso durante quantos dias? 15 dias. E aí você precisa também, meu irmão, tomar zinco e selênio, entendeu? Você precisa tomar zinco e selênio para poder fortalecer as unhas, ok? E aí, para sua esposa, ela precisa de um acompanhamento, precisa fazer um tratamento, porque precisa fazer uma correção na flora intestinal e fazer desinflamação no organismo todo, fazer uma limpeza no organismo para desinflamar, tirar metais pesados, alumínio, chumbo, que eles são causa da fibromialgia, entendeu? A gente precisa fazer uma limpeza, é mais detalhado o caso dela, não dá para passar um tratamento assim tão rápido, entendeu? Né? Precisa de um acompanhamento, tem coisas que eu consigo atender
como lá no grupo de saúde, eu consigo atender qualquer pessoa, uma criança que está doente, o irmão que está com dor de cabeça, o irmão que está com qualquer problema, até o cachorrinho ou o animal de dentro de casa, eu consigo atender, auxiliar no natural, mas tem coisas que precisam realmente de um tratamento. E o caso aqui da sua esposa é um tratamento, entendeu? Ok? Esse tratamento, o irmão, ele faz... Aí só depois que... Aí hoje, você sabe, não gosto de tocar muito nesse assunto, ok? Hoje nós estamos mais para obra de ajudar a igreja, de ajudar os irmãos, ok? Muito obrigado. Depois você pega meu telefone e depois irmão. fala comigo. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe também. Obrigado pela tua família que está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. O professor, e a todos os nossos irmãos, as perguntas cessaram. Agora nós vamos para a parte final. Nós temos um lindo testemunho agora que nós iremos passar. É com você, professor. Pode coordenar aí. O vídeo já está no jeito. E o Danilo está aqui também. Pronto. Você pode soltar os vídeos dele. Aí lá no finalzinho pode soltar todos eles. Ele está aqui? Ele está ainda aí? O Danilo estava. Ele estava aqui há pouco. Tá. Tá aqui. Danilo está aqui. Pronto. Bota aí o testemunho dele. Eu vou fechar meu telefone, o meu fone, e vou deixar, pode ligar o áudio. Não está saindo o som. Não está saindo o som. Também. Sem áudio para mim também. Você consegue colocar o áudio, irmão? Sério. Deixa eu consertar aqui, só um minutinho. Eu vou falar para vocês. Dentro de... Deus é tão poderoso que, no caso do Danilo, dentro de 2 meses e meio, você ter só a ideia, Deus operou o milagre de curar o Danilo. E essa é a resposta de Deus. E um dos fatores mais lindos do caso do Danilo é que pela madrugada o próprio Espírito Santo, ele me acordava e ele me instruía o que é que deveria, e eu perguntava a ele, e ele me instruía o que deveria fazer, como seria o mecanismo da doença dele, porque os médicos disseram que era uma doença genética e não tinha mais o que fazer. Conseguiu, irmão Célio? E Deus foi tão bom que o caso Danilo foi um caso tão assim que o próprio Deus, quando escolhe a gente, ele escolhe para muitas coisas. Uma das coisas que vocês vão ver, o que Deus tem feito na minha vida e na vida dos pacientes, é muito grande. Porque Deus, ele me escolheu para essa obra médica missionária, mas antes dele me escolher, ele teve que me deixar na dor, me passar pelo vale da sombra da morte, para mim entender que eu deveria mudar a minha alimentação para me ser curado. E quando eu entendi o mecanismo da alimentação, o efeito dela sobre o corpo, nas células, eu vi o resultado na vida dos pacientes. E na vida do Danilo é um dos tais. Não sei se eu mandei 2 fotos para o irmão. Hoje eu queria dar os parabéns ao Danilo. Ele está aqui, né? Dar os parabéns a ele, porque eu estou muito feliz. Vocês não têm noção quanto eu estou feliz. Porque o Danilo passou uma batalha muito grande. Uma batalha muito grande. Eu, como profissional, eu entendo que cada paciente, eles passam uma batalha. Quem está doente ali é uma batalha espiritual muito grande, pessoal. Precisa muito de oração. As doenças perigosas, a gente precisa clamar a Deus. Se for possível, até chorar, como muitas vezes eu disse para ele hoje.
Muitas vezes eu chorava pela madrugada pedindo a Deus que ele tivesse misericórdia e compaixão e que ele entrasse na causa, entendeu? E quando a gente faz as orações e o clamor nosso a Deus, a gente vê resposta. Porque o Danilo é uma pessoa aí bem nova e é um mensageiro de Deus. E estava na obra do Senhor, você ter só a ideia, quando foi diagnosticado com a doença. Ele é um grande evangelista, só para vocês terem ideia. Prega a palavra de Deus como nunca para as pessoas. E gosta de fazer isso, mas, no entanto, a doença estava empatando ele. E quando veio o diagnóstico ali da amputação da perna, para um jovem, se a gente for pensar, colocar até mesmo para nós, é um baque muito grande. Mas o que foi que Deus fez hoje para ele foi uma alegria muito grande. E para mim também foi uma alegria grande. Por quê? Porque hoje ele foi lá colocar a prótese dele e recebeu lá. E ele já vai começar a se mover não mais pelas coisas que ele estava, mas agora pela prótese, e vai poder andar e pregar e fazer e ter mais locomoção. E isso é gratificante. Isso é gratificante porque você vê que depois da luta, depois da batalha que o paciente passa, Deus dá a vitória, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai enlarguecendo, Deus vai mostrando para você a coisa boa de vermos. E Deus que estou por lado aqui, como profissional de auxiliar as pessoas, é que você vê que quando nós estamos doentes, o corpo está doente, nós ficamos preocupados, mas quando o corpo é recuperado, você vê o poder de Deus. Vai dar certo, Marcelo? Ó, o caso dele foi tão, eu acho que não tá saindo, o caso dele foi tão assim que Deus permitiu o meio de comunicação lá, né, que é filiado à Globo, essa TV aí, lá em Minas Gerais, passar o caso dele, da história dele no dia 31 de dezembro. Em rede nacional foi passado que ele estava na academia, como vocês estavam vendo aí, e ele sentiu umas dores no joelho, e dessas dores no joelho ele foi para lá, para o hospital. E quando eles descobriram, eles tinham que tomar uma providência da amputação da perna. E isso é um choque para o paciente, é um choque para os familiares, é um choque para os pais, entendeu? E eu vejo o poder de Deus, o quanto foi maravilhoso com a família do Danilo, o apoio dela para ele e a fé dele também. Ele está aqui, ele sabe que eu estou escutando. Eu disse a ele que eu ia fazer uma surpresa para ele hoje. A fé dele também, isso é muito importante. Ellen White diz em Ciência do Bom Viver que quando o enfermo está doente, Satanás procura trabalhar na mente dele para colocar desânimo. E na situação do Danilo aqui, o câncer ele é uma doença tão assim que ele faz você perder a massa muscular, ele abate você em todos os aspectos. É uma doença, pessoal, muito agressora. É uma doença que Deus, ele olhando dos céus, olhando para os seres humanos, eu tenho certeza, Deus chora com a dor dos seres humanos por causa dessa doença. E Deus, ele escolhe realmente algum de nós para sermos soldados, e soldados potentes, como ele escolheu aqui o Danilo, para testificar o poder dele. O poder dele. Hoje o Danilo está aí. Hoje ele estava hoje muito alegre, e eu também estou alegre. Como eu me sinto, como eu disse a ele, responsável, e como sinto responsável por cada caso de irmãos que eu pego. Cada paciente, para mim, são dádiva dada por Deus. Seja os irmãos mais simples, que não têm condição de pagar, seja os que pagam, seja quem for, até os irmãos da África. Eu tenho um prazer quando eu tenho um irmão que pertence ao grupo de saúde, que ele é da África. E ele, às vezes, ele pede orientação de irmãos nossos que estão na África, que estão doentes, e eu vou orientando ele o que ele vai fazer na medida do que eles têm lá para ajudar os irmãos. E você enche o coração de alegria porque você vê o poder de Deus. O poder de Deus é melhor do que dinheiro. Não há finança, não há riqueza de ver o extraordinário quanto Deus faz. Eu digo para vocês, eu tenho prazer de estar no local e fazendo a coisa que Deus colocou no meu coração para fazer e encher de amor. Porque foi o que eu disse para ele, não tinha amor por essa obra e Deus me deu o amor para cada paciente para cuidar. E eu só tenho a agradecer. Agradeço a vocês e que Deus nos abençoe, derrame bênçãos sem medida.
Amém, amém. 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 Para quem, para quem não Amém, glória sabe, a Deus. Amém. amém. Para quem não sabe, o Danilo, ele é da Igreja de Vila Nádia, em Montes Claros. Nós, né, falamos aqui no dia do testemunho dele, né? Nós tivemos o prazer de conhecê-lo, né? De frequentar lá alguns eventos, algumas programações, alguns cultos, né? Culto jovem. Danilo é super animado, super Ele levantou a missionário, mão né? aí, viu, irmão? Ele levantou a mão aí. Sim, sim, eu vi aqui. Vou passar a oportunidade para ele. É uma pessoa muito dedicada e de uma hora para outra, assim, né? Como ele contou no testemunho dele, a gente tem até o vídeo, a gente ouve a gravação, né, do dia que ele contou o testemunho. Então, no YouTube, vocês vão encontrar. Ele pregou para nós aqui de manhã, contando o testemunho dele também, com detalhes também, né? Foi onde a gente conheceu o professor também. E louvado seja Deus, Deus encaixou tudo, encaminhou tudo, né? Através da providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo após, né, a situação, o Danilo gravava, o pessoal ia lá consolar, levava palavra de esperança, e ele gravava os vídeos, e pregando, né, e falando do amor de Deus, né, e houve uma dificuldade, porque a família dele, né, não era, né, dos caminhos do Senhor. Então, tinha dificuldade de aceitar, porque um jovem, né, dedicado, por que acontecer isso, por que aquilo, e que há questionamentos mesmo, né? A gente é ser humano, mas ele permaneceu firme e o Senhor fez essa grande maravilha na vida dele, que contar do amor de Deus na vida dele, apesar de todas as circunstâncias, e saber que o Senhor operou de uma forma muito especial através do nosso professor Kleber, né, auxiliando. Interessante também, né, ele até contou que nem conhecia Danilo, né, Danilo é em Montes Claros, Minas Gerais, ele lá em Fortaleza, né, e ficou sabendo do caso do Danilo. Então, como que a gente entende, né, as orações, as intercessões, tudo isso culmina para a gente entender como e a maneira como que Deus age, como que Deus, ele quer o melhor para os seus filhos, como que o amor de Deus é tão grande que o poder dele alcança situações e lugares e pessoas que nós não temos a mínima ideia, né? Tem até um livro, né, que fala que uma pessoa adoeceu, um missionário adoeceu lá na África, e alguém em 16 mil quilômetros de distância orou em prol dele, e essa pessoa foi curada e foi mostrada numa revelação. É algo maravilhoso. E foi o caso do Danilo aqui, por exemplo. Danilo, é contigo, meu querido. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus na sua vida. Amém, meus irmãos. Estão me escutando? Sim, tá ok. Alto e Tá claro. ótimo o áudio. Beleza. Pessoal, boa noite, feliz sábado. Bom, tudo que vocês disseram aí é verdade, né? Eu vi muito Deus, assim, na minha vida. Vejo que Deus tem um chamado na minha vida, e realmente tenho, né? Deus, quando eu estava no processo e tudo mais, mesmo com a pena amputada, Deus colocou no meu coração e ele me revelou, né, também. E olha, Danilo, seu chamado é ser pastor, então, assim, eu não poderia morrer, entendeu? Deus, ele reservou tudo, né? Os momentos ali, esteve comigo, e, assim, um momento que eu até quero repetir aqui, que foi o encontro entre eu e Kleber. Eu nem sabia da existência do Kleber, e ele muito menos da minha, né? Muito, muito diferente, Minas Gerais, mineiro com cearense, a maneira de falar, o jeito de ser, tudo mais, muito diferente. Mas foi através, né, de uma noite que eu tava muito triste, foi no dia 10 de outubro de 2024, tava muito triste mesmo, não queria mais viver. Eu orei a Deus, pedindo para Deus tirar minha vida, e os demônios ali começaram a me importunar, falando para mim parar de fazer o tratamento lá de quimioterapia e também tirar minha vida. E assim, não, eles não colocaram o pensamento de eu pegar uma faca, nenhuma arma, mas sim eu pedi Deus para tirar o meu sopro de vida. E eu vejo que isso, Deus fica muito triste, porque Deus que nos dá a vida e nós pedindo para Deus recolher novamente. Tipo, como isso, né? É a mesma coisa de um pai ter, uma mãe dar a luz a um filho, e o filho falar, não, eu não quero mais viver. E ele voltar no ventre da mãe e morrer por lá mesmo. Então, nesse 10 de outubro, enquanto eu estava triste, né? Chorando, querendo que Deus tirasse a minha vida,
No outro lado estava Kleber lá, orando a Deus, querendo um paciente para ele cuidar. Então, olha a ligação divina, entendeu? Então, eu e Kleber, eu considero muito ele como um irmão em Cristo, porque o irmão em Cristo é um irmão de família mesmo, também irmão em Cristo, mas irmão de família, porque vejo que Deus comunicou nós dois, sabe? E quando foi no outro dia eu acordei e eu só vi a mensagem do irmão Kleber oferecendo o tratamento natural e muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas falaram para mim desistir. Foi uma luta familiar, foi uma luta assim muito externa dentro da minha casa, mas eu não podia desistir, porque Deus foi a ligação divina. E se foi ligação divina, eu tinha fé em Deus, ainda tenho. E quando é ligação divina, a gente não pode duvidar e ir com tudo, e com fé. Então, Kleber, eu só lembro das mensagens dele, falando: Olha, Danilo, só confie em Deus e confie em mim que eu vou te curar desse câncer. E eu criei nisso e deu tudo certo pela honra e glória de Deus. Como o irmão colocou aí, hoje eu recebi minha prótese, nossa, muito feliz, depois de 3 anos, assim, só de muleta, graças a Deus, muito pouco tempo de cadeira de roda, só com muleta mesmo, mas hoje recebi a bênção do céu de receber minha prótese, e como Deus ele tem um chamado em minha vida para mim ser um pastor, e com certeza essa prótese caiu no momento certo, e tô orando para isso, tô reforçando esse chamado, porque eu tenho certeza que não só meu testemunho impacta pessoas assim da minha família e nem perto da minha igreja, mas sim pessoas lá para fora. Porque muitas pessoas, até você mesmo que esteja aqui nesta noite, talvez você esteja passando por um momento muito, muito ruim mesmo, igual a mim. Eu não posso dizer, olha, eu passei por pior, porque cada um tem sua luta, cada um tem sua cruz. Mas eu, Danilo, passei por situações em que eu vi pessoas morrerem do meu lado, eu vi ali crianças ali com câncer muito triste, eu vi ali meu cabelo cair, a autoestima abaixou, mas eu tinha um Deus que segurou eu pela mão. Uma coisa também que eu não esqueço, só para finalizar, quando o câncer voltou, infelizmente em 2025, Kleber, eu tava lá, eu tava sentindo muita dor no coto, eu já tinha amputado minha perna, tinha sobrado um coto, então eu tava sentindo muita dor, porque o câncer causa isso, dor, e o osteosarcoma, o meu tipo raro que eu tinha pegado. E Kleber, ele é uma frase, quando o Kleber diz as coisas, eu gravo na minha mente. Então ele falou para minha irmã, e eu ouvi, olha, o povo de Israel, Deus abriu o mar vermelho, então essa causa vai dar certo, vai passar também. A gente tem um Deus maravilhoso que abre até o mar vermelho para o seu povo passar, quem dirá não curar um jovem, né? Ainda mais temente ao Senhor. Então, eu passo a dica, eu aconselho a todos vocês, muda a alimentação. Hoje eu sou vegetariano, não consumo essas coisas, eu tô bem, graças a Deus. E muitas pessoas acham, se eu parar, eu vou morrer. Igualzinho uma garota, ela virou pra mim e falou, se eu parar de comer carne, eu vou voar. Eu até ri, mas assim, é sério, muitas pessoas têm essa mentalidade, só que não, isso não vai acontecer. E se eu tô aqui, né, eu não voei, então quem dirá essas pessoas. E olha que eu perdi muito peso. Eu cheguei a pesar uns 46, 45 quilos. E hoje eu tô nessa luta, eu tô pesando 58. Eu tô indo bem. Minha meta é chegar nos 70, mas eu posso até estar magro e tudo mais, mas dentro de mim tá saudável. E é isso que importa. Pessoal, um grande abraço, tá bom? Feliz sábado e que Deus abençoe todos vocês. Que Deus Amém, continue amém. te Louvado seja abençoando. Deus, Amém. Danilo. Glória a Deus. Amém. Eu tô na parte ao Amém, glória a contrário Deus. sua, viu, Danilo? Eu tô com o professor aí, eu tô na parte ao contrário. Eu tô precisando regredir nos meus pesos aqui, que ultrapassou muito. E olha que eu era muito magro, quanto meu foi parte ao contrário, né, disso aí. É, parei com a carne, tinha 14 anos de idade, e era muito magro, eu tomava remédio, né, levei de cerveja, que eram os comprimidos, na época que eles recomendavam, tal, para poder engordar. Só que o negócio fez efeito ao contrário, já engordou demais e não consegue diminuir. E olha que tem 30 e tantos anos que eu não como carne, tem quase Eu me 30 e poucos anos. lembro, posso cantar assim para você? Eu me lembro que eu te conheci novo, né? É verdade, é verdade. Eu só tô falando isso porque foi o contrário aí do Danilo, né? Das pessoas normalmente falam isso, né? Você pode comer carne, você vai voar.
Ô, gente, muito obrigado a todos. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração aqui. Só agradecer a Delaine, lá da Igreja Nacional, em Contagem, Minas Gerais. A Aline Souza, que participou com a gente aqui pela primeira vez, lá de Tauá, no Ceará, né? Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Aminadab, da Igreja do Santa Amélia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso Montenor, do Rio Grande do Sul. Claudio Omar, lá da Igreja de General Carneiro, Sabará, Minas Gerais. Nossa mãe Creuza, de Felizlândia, Ribeirão das Neves. Nossa mãe Cristiane, Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Daiana Viana, lá de São Paulo. Nosso irmão Danilo, representando a igreja do Vila Anália, em Montes Claros. Um Desi Pereira, representando o Morro das Pedras, no Rio Grande do Sul. A Edenilde Alves, no Maranhão. A Edma, Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Josimar Independência, Belo Horizonte, Minas Gerais também. Judite Simões, de São Paulo. Kleber Pereira, representando aí Ceará, Fortaleza, de Fortaleza, nosso professor. Luciano Céu Azul, Belo Horizonte, Minas Gerais. O Marcelo Ribeiro. Ô, Marcelo, sempre Eu você acho tá que você aí comigo. pulou o Josimar, hein? Não, Josimar, eu falei Independência, eu falei o Josimar. Pulei, não. O Marcelo tem dúvida de qual cidade você é, Marcelo? De qual igreja? Eu moro aqui perto, próximo do Danilo. Montes Claros. Ah, você Próximo mora. do CL. Mas você frequenta qual igreja em Montes Claros? Já frequentei o Alto da Boa Vista. Já fui lá na Bênção. igreja do Danilo também, no Vila Anália, mas na época eu acho que ele não era de lá. Ah, sim. Sim, sim. Ok. Então, você é de Montes Claros, é isso? As igrejas daí de Montes Claros. Louvado seja Deus, você é perto do Danilo, Vila Anália aí. Próximo, hein? Deus abençoe, viu, Marcelo? Maria das Graças, Adeilton, de Cristália, também, Minas Gerais. Maria Matos, da Bahia, Minas Gerais. Ó, Bahia, Minas Gerais. De Santana da Bahia. Santana, na Bahia. Marilene Celestino, que é também de Montes Claros. Tem a nossa irmã Marisa Pereira, a doutora Marisa, que é de Pedro Maria da Cruz. Nós fizemos até uma escola sabatina há muitos anos atrás, quando fomos para Januária, interior de Minas, norte de Minas, né? A Marlene Nunes, que é de Montes Claros. A Marilene Celestino não é de Montes Claros. A Rita Lopes, que é do Espírito Santo, que é a esposa do nosso irmão Josimar, é conosco. A Rosa Martins, São José da Lapa, de Minas Gerais. A nossa irmã Santuza, que é bairro Lagoas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração final aqui para a gente. Claudiana, com a netinha dela, você não falou. A Claudiana, é porque ela tinha saído, ela voltou. Então, Claudiana saiu na hora que o Badias estava começando a falar os nomes. Voltou ele a antenou. neném. Tá bom, Claudiana é da Bahia e nós Montenor do Rio Grande do Sul. A Marilene é de onde? A Marilene, eu não consegui detectar de onde que a Marilene é, Celestina. Não sei se ela é do Paraná. Se eu não me engano, ela é do Paraná. Mas não tenho certeza. Vamos ver se você consegue abrir o microfone e falar conosco. Ela tem muito tempo que ela participa conosco aqui, mas eu não sei de onde que ela é, especificamente. Depois nós vamos tentar descobrir, tá bom? Ô, gente, tá bem tarde aqui, né? Vamos só fazer a última oração aqui. Minadab, faz a oração para nós, a gente poder estar encerrando. Professor Kleber, mais uma vez, nossa gratidão e nosso agradecimento a você. Louvado seja Deus pelo testemunho do Danilo. E amanhã, 5 horas, estamos de volta com o doutor Rafael Brito, de manhã, com a Amanda, sua esposa, louvando ao Senhor. E todos estão convidados a participar. Minadab, você pode fazer oração para nós nesse momento, aqui se puder ajoelhar? Sim. Bati o recorde hoje, o Badias. 2 horas e 40 de dízimo e 5 horas e 20 minutos de oferta. Ô, glória! Ô, glória! Aí é benção, viu? É o tempo, é o dízimo do Josimar, é o tempo. Deus abençoe, meu amado. Vamos lá. Vamos orar. Só um Opa. minutinho, irmão Abinadab. Eu gostaria que o irmão lembrasse do irmão Valdivino. Ele está internado, está com os problemas. A mulher dele não conseguiu nem falar comigo. E ela é daqui
Não sei se o Valdivino, Badias conhece, não, Valdivino é de Santa Martinha, é de Santa Martinha. A esposa dele é esse mesmo, Santa Martinha? Que você tá não é, falando? a irmã chama a mulher dele chama Eude, irmã Eude. Ela diz ela que ela é ali do Lagoinha, amiga da Tina. Ah, Valdivino, eu não me lembro do Lagoinha com esse nome, não. Não? Da Igreja Lagoinha. Talvez, depois eu vou pesquisar aqui direito, mas é o esposo da irmã Eude. Então tá, depois eu olho aqui. O esposo do Valdivino, que eu conheço de Santa Martinha, é Elisa. Então, essa irmã Eude, ela falou que ela vem aqui na igreja do Lagoinha, sabe? Tá ok. Depois eu vou lembrar, talvez não seja, oh meu Deus, talvez eu fiz uma confusão, mas é o esposo da irmã Eude. Ok, obrigado aí. Vamos estar em oração, Ô, irmão Badias. Sim, meu querido. Irmão Badias, quem for orar, ore pelos pacientes, entendeu? E ore por José, que é um paciente que eu fui hoje visitar, que eu falei aqui para vocês. Ok, Minadado? Ok. Tudo certo. Aqueles que puderem se ajoelhar, prostrem-se diante do nosso Senhor, porque nós já estamos nas horas sagradas do sábado. Neste momento, nós vamos clamar ao Senhor em oração. Santíssimo Deus e Pai que habita nos altos céus, exaltado seja sempre o teu santíssimo nome, Senhor. Para a tua honra e tua glória é que nós fomos criados. Para a tua honra e tua glória é que nós fomos trazidos à vida por ti, Senhor. E neste momento nós estamos aqui gratos a ti por todos os minutos, por todas as horas, por cada momento que nós passamos juntos, desde a madrugada de ontem com o irmão Kleber, aprendendo, Senhor, aquilo que é importante para a manutenção da nossa vida, para a manutenção da nossa saúde. Nós sabemos bem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que assim nós também podemos adorar ao Senhor. Por isso nós te agradecemos por cada palavra de conhecimento que o irmão Kleber nos trouxe durante esses 2 dias, durante essas 3 reuniões. E suplico a ti, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha o abençoar, para que ele continue sendo essa ferramenta em tuas santas mãos, para que ele possa atender muitos outros Danilos, para que muitos outros Danilos, Senhor, possam receber das mãos do irmão Kleber, das palavras do irmão Kleber, o amor que provém do teu santíssimo trono de graça. O irmão Kleber solicitou aqui que fizéssemos menção a respeito do José, que é um paciente que ele esteve visitando. Nós aqui não conhecemos, ó Pai, profundamente o caso dessa pessoa, mas tu o conheces. E nós o colocamos em tuas mãos, para que da maneira como tu restauraste a vida de Danilo, o Senhor faça também por José. E faça também por Valdivino. E que o Senhor possa atender a cada clamor que foi erguido aqui, como um pedido de socorro, como um pedido de auxílio, para que tenhamos uma vida melhor, uma saúde melhor. Nós suplicamos ao Senhor que a cada momento o teu Santo Espírito esteja nos cobrindo, para que nós possamos entender, Senhor, que através da nossa alimentação nós também podemos te louvar, que através da manutenção da nossa saúde nós podemos engrandecer o teu santíssimo nome, e que através de uma mudança de comportamento nós podemos despertar o interesse de outras pessoas para conhecer a ti verdadeiramente, Senhor. Eu suplico a ti, meu Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós somos pecadores e diversas vezes o apetite, ele nos trai. Muitas vezes, Senhor, as delícias desse mundo nos traem, elas fazem ciladas contra nós e nós caímos nessas ciladas. Por isso eu te peço que o Senhor possa nos fortalecer, para que não haja em nós um desejo de satisfazer o nosso desejo carnal, o nosso apetite, em função, em detrimento a servir a ti, Senhor. Que o nosso primeiro e maior desejo seja servir a ti. Que o nosso primeiro e maior desejo seja colocar-nos em teu altar e nos oferecermos a ti como um sacrifício verdadeiro, como uma peça fundamental, Senhor, para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Pai Santíssimo, todos que participaram dessa live aqui, este momento em que nós aprendemos um pouco mais, que cada um que é representante aqui de um lar possa abençoar também o seu lar,
Aqui eu estive com a presença do meu filho e da minha esposa, e eu peço ao Senhor que possa os abençoar também. Abençoe as esposas, abençoe os maridos, abençoe os filhos, abençoe a todos quantos estão representados aqui, Senhor. Toma-nos em tuas santas mãos, capacita-nos, Senhor, para fazer a tua santa e divina obra, nos dê o perdão dos nossos pecados a cada dia, em cada momento, e que, sobretudo, Senhor, nós possamos sentir em todos os instantes da nossa vida o seu divino amor nos suprindo, nos mantendo e nos resgatando da condição de pecado. Tudo isso, Senhor, eu te peço, não porque haja qualquer mérito em qualquer um de nós que aqui estamos, mas nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Feliz sábado a todos. Matias, eu lembrei agora. Deus seja louvado, hein? Vamos lá? Ô, Matias, Oi. eu lembrei, o rapaz, o